Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sou Rita de Cássia e nós vamos continuar com a nossa apostila de História, né? A segunda apostila, o segundo módulo, né, do nosso plano de ensino tutorado. Nessa primeira semana deste módulo, nós vamos trabalhar com o Renascimento. Então, o que foi o Renascimento? Né? Foi um movimento cultural, econômico, político, que surgiu na Itália, né, entre os séculos, iniciou no século XIV e vai permanecer, vai continuar até o século XVII. Então, são vários séculos que a Europa, principalmente a Itália, vive esse momento chamado de Renascimento. Esse nome Renascimento, por que foi dado? Né? Porque eles acreditavam que durante a Idade Média nada tinha sido produzido no campo artístico, científico. Mas, né, já é conhecido, já é sabido que houve, sim, ocorreram várias produções na Idade Média. Não tantas quanto, né, agora o que vão ocorrer na Idade Moderna, aqui no Renascimento, mas ocorreram. Então, esse nome Renascimento, ele vem com aquela função de dizer que a cultura estava renascendo, que durante a Idade Média ela não existiu, o que é um erro, né? Mas o que vai acontecer são transformações, são mudanças no campo, né? Em vários campos. E um dos campos é a arte, né? Então, na arte nós vamos ver grandes mudanças. Por exemplo, a arte medieval, a pintura medieval, ela era sem forma, né? Ela não tem forma definida, você não vê com clareza, ela não tem profundidade nas imagens. Ela estava muito ligada à religião, à Igreja Católica. Já no Renascimento, nós vamos ver pinturas, né? Uma arte com mais clareza. Nós vemos as pessoas, né? Com definição, a gente consegue ver profundidade nas telas e nós vemos muito a imagem do ser humano, né? Então, o homem vai ser muito valorizado aqui nessa fase. Nesse período chamado Renascimento, nós vamos ter vários artistas muito conhecidos, né, de todos nós. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, em Portugal, Shakespeare, na Inglaterra, entre vários e vários outros, né? Entre escritores, poetas, pintores e por aí vai. Então, nossa primeira atividade é para vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer nós temos duas imagens aí, né? Duas imagens, que você vai colocar, vai definir qual que é a alegoria da primavera, né? E qual que é essa iluminura do século X. Então, qual é qual? Vai pôr um nome. Então, aí, nesse tracinho que está aí, você vai descobrir essa imagem que tem. Ela é a alegoria da primavera ou ela é a iluminura do século X? De baixo, a mesma coisa. Então, você vai relacionar qual é a imagem, qual é a pintura. Essa segunda imagem, né, ela já tem uma dica para vocês. Então, vocês olhem aí embaixo da imagem, ela já está dando a resposta. Tá? Então, se essa é uma, o que está sobrando vai ser a outra, logicamente. Né? Então, agora vocês vão completar esse quadro, colocando como eram as características, né, da pintura medieval e as características da pintura renascentista. O que eu falei anteriormente, né? Profundidade, definição. Então, faça uma pesquisa e coloque, né, preencha esse quadro. Ok, meninos? Vamos lá. Segunda atividade. Então, nós temos um texto, né, falando aí do Renascimento. E embaixo nós vamos ter a questão. Aí nós temos a questão. Vamos lá, vamos ler esse texto e responder as questões. Analisando o texto acima, que eu espero que vocês leiam com atenção, percebemos que
que o renascimento do comércio teve um papel fundamental no surgimento das cidades no período de transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhando para a nossa sociedade atual, qual é o papel do comércio? Vamos pensar, tá? Você pode até ir respondendo num rascunho essas perguntas. Então, qual é o papel do comércio? Você acredita que ele continua fomentando o desenvolvimento das cidades? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Em tempo de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido um tema de muito debate. Como você analisa essa questão? O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Agora vem a atividade. Construa um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio na nossa sociedade atual. Então, essas questões anteriores, se você vai respondendo, é para você ter um norte. Por quê? Porque a atividade é você elaborar um parágrafo relacionando a importância do comércio, esse momento que nós estamos vivendo, né? Assim, o comércio fechado, ele deve ficar fechado, ele deve abrir, né? A função das entregas, né? do comércio delivery, que foi muito utilizado e ainda é mais intensamente ainda, né? Nesse momento de pandemia. Então é isso, você vai escrever um parágrafo sobre esses assuntos. E as questões, elas são para te dar um norte, né? Para nortear na escrita desse parágrafo. Ok? Vamos lá. No terceiro parágrafo, na terceira atividade, nós temos um texto. Esse texto fala de um provérbio alemão, né? Onde ele fala que o ar da cidade liberta. Essa frase está relacionada principalmente ao fim do feudalismo, né? Quando as pessoas que viviam nos feudos saíram dos feudos, foram viver nas cidades para ter mais liberdade, para poder melhorar a sua condição de vida. Tá? Então, essa frase está relacionada a esse momento da história. Bom, então, a questão número 4, a atividade número 4, está relacionada a essa. Olha aí, esse provérbio, o que é para você fazer? Então, você vai relacionar esse provérbio ao momento atual que nós vivemos, né, do Covid-19. Então, olha o que está dizendo aí no final desse parágrafo. Atualmente, em tempos de Covid-19, essa liberdade características dos centros urbanos, ela foi limitada em praticamente todo o planeta. Tá? Isso, a gente sabe que o Covid não é uma questão só do Brasil, né? Pela necessidade de proteger nossa saúde e a saúde dos outros. Analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança da rotina das cidades no combate à Covid-19. Então, isso aí que você vai escrever é uma resposta muito pessoal, tá? Então, você vai analisar, você vai pensar na frase da idade moderna, né, do final da Idade Média para a Idade Moderna, que o ar da cidade liberta, relacionar com o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós temos essa liberdade na cidade, a gente pode ir e vir a hora que a gente quiser. Então, a atividade 3 é isso, é você relacionar como era a liberdade que eles viam nas cidades durante a época medieval e o que a gente está vivendo atualmente. Certinho? Bom, atividade 4. Nós temos aí a imagem do homem vitruviano, né? Uma imagem desenhada por Leonardo da Vinci. E nós vemos que essa imagem, nós temos um texto antes, né? E a gente tem que relembrar um pouquinho como era a Idade Média. Durante a Idade Média, o corpo humano ele era visto de uma forma errada, pecaminosa,
como se o nosso corpo, né, fosse algo que venha, que está relacionado ao pecado. Isso é o que a Igreja Católica, na época, colocava, né, na cabeça das pessoas. Com o Renascimento vem o humanismo, né, uma nova forma de ver o ser humano. Então, o corpo humano, durante o Renascimento, ele vai ter muito destaque. Ele vai ser colocado em esculturas, em pinturas, e eles vêm realmente de forma nua. Por quê? Porque eles querem mostrar que o corpo humano ele não tem nada de pecaminoso, ele vem com a ideia do belo, da perfeição, né? Do equilíbrio. Então, a atividade que nós temos que fazer está aí, ó. Analise a imagem, que era do homem vitruviano, e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ela se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Então, a gente percebe que durante o Renascimento o ser humano ele é muito mais valorizado, né? Durante a Idade Média, o que existia era uma teoria chamada de teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Então, tudo estava em torno da religião e, na época, né, da Igreja Católica. Então, tudo era explicado e justificado por Deus. Já que no momento do Renascimento, o que vai existir, o que vai ser colocado em prática é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Então, é aí que vem, né, o humanismo, o equilíbrio, a beleza do ser humano. Certinho? É isso, meninos. Ficamos aqui essa semana. A próxima semana voltamos com um novo tema. Até mais!